E para encerrar aqui, eu até tinha procurado a passagem anteriormente, mas só para vocês verem, olha, em Atos 16, quando Paulo foi à Macedônia, vejam bem, no dia de sábado saímos fora às portas à beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja que até a obra de conversão, ela só é feita em nós porque o Senhor nos abre o coração. O Senhor nos troca o coração de pedra e coloca um coração aptos a receber a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, e então gerar em nós uma nova criatura a partir de quando cremos. Então veja, embora Jesus Cristo morreu para todos, só serão salvos todo aquele que nele crê. E não serão salvos todos, só o que ele escolheu. Nós vemos em Efésios, até eu recebi uma pergunta hoje, né? Deus sabe quem ele vai salvar. Desde antes da criação do mundo, ele já tinha escolhido os predestinados. E só esses é que terão o coração aberto para receber verdadeiramente o Evangelho. Muitos estarão preocupados em seguir doutrinas e ensinamentos se parecendo com crentes, mas esses não serão salvos. Serão salvos apenas os que verdadeiramente creem e receberem uma mutação espiritual, uma transformação. Você vai ser gerado de novo. E isso, por si só, através do Espírito Santo, vai nos levar para longe do pecado. A doutrina e o ensinamento vai fazer você parecer ser crente, mas se Deus não trocar o seu coração para que você receba a palavra, você não vai ser salvo, você não é escolhido. Ah, mas como assim? Tá doido? Não, eu tenho participação no processo. Você só tem a participação a partir do momento que você recebe a conversão, você não resistir à mudança, você não resistir à transformação em um novo homem e se abster do pecado. Veja, em Efésios diz 3, 1 Efésios 3. Bendito Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Veja que Deus, antes de criar o homem, antes da fundação do mundo, ele já sabia quem ele ia salvar. E nos predestinou para filhos de adoção. O que é filhos de adoção? Teve os filhos legítimos, descendentes de Abraão, e os filhos de adoção por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo veio estender para os gentios e para todos nós que fomos adotados por Deus. Nós não somos filhos legítimos, mas nós somos os filhos, os escolhidos. Os filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ah, não, mas tá errado. Como é que é esse negócio? Não é todo mundo vai ser salvo? Por que isso? De acordo com a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Você quer discutir com o quê? Com a vontade de Deus? Você quer saber mais do que Deus? Você quer impor para Deus quem vai ser salvo, quem vai ser condenado? É só o nosso Deus que sabe, meu irmão. É só o nosso Deus que sabe. E se você não foi gerado uma nova criatura, e se você tem prazer no pecado, por certo, né, você não será salvo. Pode ler, está nas Sagradas Escrituras, não estou inventando nada. E por final, no livro do profeta Oséias 4:6 está escrito: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, temos que buscar e conhecer a lei do nosso Deus, o qual está toda descrita nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Amados irmãos, é da vontade de nosso Deus que nós venhamos a crescer pela sua palavra. Nós temos que crescer, nós temos que aprofundar, nós temos que meditar, nós temos que evoluir para que nós, olha só, vou ler mais uma passagem, Efésios 4,
12, 13 e 14. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa em Cristo. Como que nós vamos conhecer o nosso Deus? Como que nós vamos evoluir a estatura do varão perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós não lermos as Sagradas Escrituras? Você não cresce espiritualmente só porque alguém fala para você de um púlpito da igreja em determinados dias da semana. Não, você tem que ler e meditar na palavra de Deus. Além de é vontade de Deus que você evolua para atingir a estatura do varão perfeito e que também você caminhe para a santificação, para que mais? Para que não sejas mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Muitas igrejas têm usado astutamente de ensinamentos e doutrinas criadas pelo homem, falando que eu tirei das Sagradas Escrituras, foi inspirado na Bíblia Sagrada, isso aqui é ensinamento santo, foi orado e confirmado por Deus. Tudo isso são meios fraudulentos para jogarem em você uma carga maior do que você necessita, mostrando, essas denominações que se dizem a doutrina perfeita, se mostrando o verdadeiro Cristo e o verdadeiro caminho para a salvação. Nenhuma denominação religiosa é caminho da salvação. Enquanto você não conhecer o seu Deus, não conhecer as Sagradas Escrituras, você vai ficar sempre sendo levado ao engano, porque as pessoas usam astúcia. Astúcia é uma pessoa inteligente que usa até dos meios ardilosos da sua consciência para usarem alguns versículos, criarem algumas doutrinas para oferecerem algo como se você tivesse que fazer algo para merecer a salvação, tá bom? Espero que esse assunto, graça, esteja bem solidificado na sua mente, que isso possa trazer para você, confiança de que o caminho, a verdade e a vida e a sua salvação está restrita ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa, com sabedoria, ter pelo Espírito Santo, pelo nosso Deus, trocado o seu coração, crer verdadeiramente no nosso Senhor Jesus Cristo, na suficiência do seu sacrifício e nada mais, na suficiência do seu sacrifício, e crer no Espírito Santo, na sua suficiência para te guiar para longe do pecado. Se o Espírito Santo não for suficiente para te livrar do pecado, você precisa da doutrina, você está desmerecendo, blasfemando contra o Espírito Santo. Cuidado! Você pode estar caminhando no engano, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo ou nossa próxima live.